Se você acompanhou os episódios anteriores, viu como uma promessa atravessou gerações. Abraão, Isaque, Jacó. Uma história construída entre fé, erros, escolhas e destino. Mas antes de José, antes do Egito, antes dos sonhos que mudariam tudo, existia uma família marcada por emoções, conflitos e decisões que moldariam toda a história de Israel. Porque as maiores histórias da Bíblia não começaram em palácios, começaram dentro de casas, dentro de relacionamentos imperfeitos, dentro de famílias reais. Jacó não era apenas um homem, ele carregava uma promessa que vinha de Abraão, que passou por Isaque e agora repousava sobre ele. Mas a promessa de Deus nunca elimina os desafios humanos, e a vida de Jacó seria a prova disso. Jacó amava Raquel, mas foi enganado. No lugar dela, recebeu Léa, uma esposa não desejada, uma mulher que entrou em um casamento já ferida, já rejeitada, já vivendo à sombra de outra. E dentro daquela casa, algo começou a se formar. Não apenas uma família, mas uma atmosfera, uma tensão invisível. Léa queria ser amada, Raquel queria ser mãe. Jacó vivia dividido entre sentimentos, responsabilidades e circunstâncias que jamais imaginou enfrentar. Então, vieram os filhos, um após o outro. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Cada nascimento carregava mais do que alegria, carregava esperança, carregava dor. Léa dava filhos, mas não recebia o amor que desejava. Raquel recebia amor, mas não podia gerar. E o lar de Jacó começou a se transformar em algo além de uma família. Tornou-se um território emocional. Comparações silenciosas, inseguranças ocultas, disputas invisíveis. Raquel, em sua dor, tomou uma decisão. Entregou sua serva. Depois, Léa fez o mesmo. E os filhos continuaram vindo. Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon. Uma casa cheia, mas não necessariamente em paz. Porque quantidade nunca significou harmonia. Até que finalmente, depois de tanta espera, Raquel gerou. Nasceu José. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, uma nova dinâmica foi criada. José não era apenas mais um filho, ele era o filho do amor, o filho da esposa amada, o filho da longa espera. E sem intenção, Jacó fez algo que mudaria tudo. Ele demonstrou favoritismo, uma túnica, um gesto aparentemente simples, mas carregado de significado, um símbolo silencioso, uma mensagem que ecoava sem palavras. Dentro daquela casa, dentro dos corações dos irmãos, algo começou a crescer. Não ódio imediato, mas algo mais perigoso. Ciúme, comparação, ressentimento. Porque nada destrói mais lentamente do que a sensação de ser menos amado, menos visto, menos valorizado. José tinha sonhos, sonhos grandes, sonhos que não cabiam naquela realidade. Mas sonhos, quando compartilhados em ambientes feridos, podem se transformar em gatilhos. Eu vi vocês se curvando diante de mim. Talvez José tenha falado com inocência, mas para seus irmãos, aquelas palavras não soaram como profecia. Soaram como ameaça, e o que já era ciúme começou a se transformar em algo mais denso, mais pesado. Eles não odiavam apenas José, eles odiavam o que ele representava, o favorito, o sonhador, o diferente. E assim, dentro da família escolhida por Deus, nascia uma das histórias mais intensas da Bíblia. Porque antes do Egito houve rivalidade, antes da prisão houve rejeição, antes do palácio houve conflito familiar. Os 12 filhos de Jacó não eram apenas irmãos, eles se tornariam tribos, eles moldariam Israel. Mas naquele momento eram apenas homens, com emoções humanas, com feridas humanas. A Bíblia nunca romantiza a realidade, ela expõe. Ela revela que até mesmo os escolhidos enfrentam conflitos internos,
porque Deus não trabalha com famílias perfeitas. Ele trabalha com famílias reais. Uma casa cheia de promessas, mas também cheia de tensões. Enquanto os irmãos lidavam com sentimentos, Deus lidava com propósito. Enquanto havia tensão na casa, o destino estava sendo alinhado. Porque José não era apenas um filho. Ele era parte de um plano. Um plano que exigiria separação, dor, processos que ninguém poderia imaginar. E às vezes é exatamente assim que Deus trabalha. O que parece conflito pode ser preparação. O que parece injustiça pode ser alinhamento. Os irmãos não sabiam, Jacó não sabia, José não sabia, mas o Egito já fazia parte da história. Porque antes de um sonho se cumprir, ele precisa sobreviver às tensões da vida. E em breve, a rivalidade deixaria de ser apenas emoção e se transformaria em ação. No próximo episódio, José será arrancado de tudo o que conhecia, mas ali começará a prova de que o sonho nunca morreu. Se essa mensagem falou com você, siga o canal para continuar essa jornada. Ainda há muitas histórias, muitas viradas, muitos aprendizados esperando por você.